Você talvez tenha percebido essa mudança sem conseguir apontar exatamente quando ela começou. Um dia, estar cercado de pessoas parecia natural. Em outro, o silêncio passou a parecer mais acolhedor. Convites deixaram de despertar entusiasmo. Horas sozinho deixaram de parecer um vazio e começaram a transmitir uma estranha sensação de equilíbrio. Aos poucos, essa preferência deixou de ser um momento e passou a parecer uma característica sua. Pouco tempo depois, uma pergunta começou a ganhar força. Se eu me sinto melhor quando estou sozinho, será que esse sempre foi o meu verdadeiro jeito de ser? A ideia parece convincente justamente porque nasce da experiência. Ela não chega como uma teoria aprendida em algum lugar. Surge da repetição de dias parecidos, da impressão de que existe um padrão finalmente explicando algo que antes parecia confuso. Esse pensamento costuma trazer um certo alívio. Quando acreditamos ter encontrado uma resposta sobre nós mesmos, muitas peças da nossa história parecem se encaixar. Lembranças antigas começam a receber um novo significado. Situações que antes pareciam desconexas passam a formar uma narrativa coerente. Finalmente existe uma explicação capaz de organizar aquilo que sentimos durante tanto tempo. Só que existe um detalhe curioso. Quase nunca percebemos o momento em que deixamos de observar uma experiência para transformá-la em uma definição sobre quem somos. A mudança acontece em silêncio. Primeiro, dizemos que gostamos de ficar sozinhos. Depois começamos a acreditar que isso revela nossa verdadeira identidade. Sem perceber, atravessamos uma fronteira invisível. Talvez você conheça alguém que passou pela mesma transformação. Pessoas que antes procuravam companhia e hoje preferem permanecer em casa. Evitam encontros desnecessários e sentem um conforto difícil de explicar quando finalmente fecham a porta e ficam apenas consigo mesmas. Vistas de fora, essas histórias parecem muito parecidas. Talvez a sua também pareça assim. Ainda assim, existe uma pergunta que quase nunca fazemos. Será que comportamentos semelhantes significam necessariamente a mesma experiência interior? Será que duas pessoas que escolhem a solitude estão vivendo exatamente a mesma realidade psicológica? Ou apenas chegaram ao mesmo comportamento por caminhos completamente diferentes? Essa possibilidade costuma passar despercebida, porque o comportamento é a parte mais visível da nossa experiência. Ele parece oferecer respostas rápidas. Afinal, se algo acontece repetidamente, nossa tendência é imaginar que finalmente descobrimos sua causa. Poucas vezes suspeitamos que aquilo que vemos talvez esteja respondendo apenas uma parte da história. Pense por um instante em quantas vezes você já explicou a si mesmo quem era usando aquilo que fazia. Não apenas em relação à solitude, mas em tantas outras áreas da vida. Gostos, escolhas, hábitos e preferências acabam se transformando em pequenas provas da identidade. Essa forma de pensar parece tão natural que dificilmente é colocada em dúvida. Talvez seja exatamente por isso que a solitude exerça um fascínio tão grande quando tentamos compreender a nós mesmos. Ela oferece uma sensação de clareza. Faz parecer que finalmente encontramos uma resposta definitiva para uma pergunta antiga. Só que existe uma diferença importante entre encontrar uma resposta convincente e encontrar a pergunta certa. Talvez você nunca tenha desconfiado dessa diferença. Talvez nem houvesse motivo para desconfiar. Quando uma explicação organiza nossa história com tanta eficiência, ela dificilmente parece uma hipótese. Ela se apresenta como uma conclusão. E é justamente nesse instante que algo muito sutil pode acontecer. Sem perceber, deixamos de investigar a experiência e começamos a proteger a interpretação que construímos sobre ela. Talvez seja justamente aí que essa interpretação ganhe força. Ninguém acorda certa manhã decidindo que a solitude define sua identidade. Essa conclusão se forma lentamente, cada vez que uma experiência se repete e parece confirmar a anterior. Depois de um tempo, deixamos de perceber a diferença entre aquilo que vivemos e aquilo que passamos a acreditar sobre nós mesmos. Existe um conforto silencioso nessa forma de pensar. Quando encontramos uma explicação que organiza nossas lembranças, a sensação é de finalmente ter colocado ordem em algo que sempre pareceu confuso.
As peças se encaixam. O passado parece mais compreensível. O presente parece fazer sentido. Quase nunca sentimos vontade de questionar uma resposta que nos trouxe tanto alívio. Ainda assim, vale observar algo que costuma escapar. Sempre que olhamos para trás, fazemos isso com os olhos de quem já conhece o final da história. Escolhemos lembranças que confirmam a conclusão atual e, sem perceber, deixamos na sombra muitas experiências que talvez contassem uma história diferente. Nossa memória nem sempre registra apenas o que aconteceu. Ela também organiza os acontecimentos para que pareçam coerentes. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham certeza de que sempre foram assim. Quando repetimos essa frase, ela parece descrever uma verdade objetiva. No entanto, basta conversar com alguém que nos conheceu em outra fase da vida para perceber que essa certeza nem sempre existiu. O que hoje parece uma característica permanente pode ter surgido de maneira tão gradual que a mudança se tornou invisível. Imagine duas pessoas caminhando pela mesma estrada. Ambas chegam ao mesmo destino, mas partiram de lugares completamente diferentes. Quem observa apenas o ponto de chegada dificilmente imagina os caminhos percorridos. Com a solitude acontece algo semelhante. O comportamento é visível. A trajetória que levou até ele quase nunca é. Talvez seja exatamente por isso que comparar experiências humanas seja tão delicado. Alguém pode olhar para outra pessoa, reconhecer hábitos parecidos e concluir que vivem a mesma realidade interior. Essa impressão parece natural. Afinal, comportamentos semelhantes costumam sugerir significados semelhantes. Só que a vida raramente é tão simples. Se existe algo que merece atenção antes de qualquer conclusão, é justamente essa distância entre aquilo que aparece e aquilo que permanece invisível. Talvez sua vontade de ficar sozinho seja absolutamente verdadeira. Talvez ela diga algo importante sobre sua vida neste momento. A única questão que ainda permanece aberta é outra. Será que ela realmente responde à pergunta sobre quem você é? Ou apenas revela que existe uma parte da sua história que ainda não aprendeu a ser escutada? Se essa possibilidade ainda parece estranha, talvez seja porque fomos acostumados a confiar muito mais nas respostas do que nas perguntas. Existe uma sensação de segurança quando conseguimos colocar um nome naquilo que sentimos. O nome parece encerrar a busca. A dúvida desaparece. Durante algum tempo, isso basta. Só que algumas respostas tranquilizam justamente porque interrompem uma investigação que ainda nem começou. Talvez você nunca tenha pensado que uma mesma experiência pode responder a perguntas completamente diferentes. Quando a solitude cresce dentro da nossa rotina, a primeira reação costuma ser perguntar o que ela revela sobre a personalidade. Parece uma escolha natural. Afinal, estamos tentando entender a nós mesmos. Quase ninguém percebe que essa pergunta já direciona o olhar para uma única conclusão possível. Quando fazemos a pergunta errada, até uma resposta verdadeira pode nos levar a uma interpretação equivocada. Não porque a experiência seja falsa, mas porque tentamos utilizá-la para explicar algo que talvez ela nunca tenha pretendido responder. Aos poucos, deixamos de observar o fenômeno em si e passamos a enxergar apenas aquilo que confirma a ideia que já construímos. Imagine alguém que observa o mar apenas pela superfície. Em dias calmos, acredita que tudo está tranquilo. Em dias agitados, conclui que o oceano inteiro mudou. Aquilo que seus olhos registram é verdadeiro, mas representa apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior. A profundidade continua existindo, mesmo quando permanece invisível. Com nossa vida interior, acontece algo semelhante. Os comportamentos aparecem primeiro. São eles que percebemos, comentamos e lembramos com facilidade. Já os movimentos que os antecedem costumam permanecer em silêncio. Nem sempre possuem palavras. Nem sempre chegam à consciência com clareza. Ainda assim, continuam influenciando a forma como sentimos, escolhemos e nos relacionamos com o mundo. Talvez seja justamente essa diferença que torne tão difícil compreender a própria solitude. O que enxergamos é apenas a decisão de ficar sozinho. O que não enxergamos é tudo aquilo que acontece antes dessa decisão existir. Quando olhamos apenas para o resultado, a conclusão parece simples.
Quando voltamos a atenção para o processo, percebemos que a história talvez seja muito mais ampla. Sem perceber, começamos a nos aproximar de uma possibilidade desconfortável. Talvez o comportamento nunca tenha sido o melhor lugar para procurar uma definição sobre quem somos. Talvez ele funcione mais como a superfície de algo que continua acontecendo em uma camada muito mais profunda da experiência. E é justamente quando essa hipótese deixa de parecer absurda que uma nova forma de olhar para si mesmo começa, silenciosamente, a ganhar espaço. Se essa nova forma de olhar começa a ganhar espaço, outra mudança acontece quase ao mesmo tempo. A necessidade de encontrar uma definição imediata sobre si mesmo começa a perder força. Não porque as respostas deixem de importar, mas porque você percebe que algumas delas talvez tenham sido construídas cedo demais. Uma conclusão pode parecer definitiva apenas porque nunca foi colocada diante de uma pergunta diferente. É curioso como isso acontece sem que percebamos. Diante de uma experiência repetida, nossa mente procura estabilidade. Ela liga acontecimentos, organiza lembranças e cria uma narrativa capaz de dar continuidade à própria história. Essa capacidade é importante. Sem ela, viveríamos presos a acontecimentos desconexos. Ainda assim, existe um risco silencioso quando confundimos coerência com verdade. Pense em quantas vezes você revisitou uma lembrança anos depois e encontrou nela um significado completamente diferente. O fato vivido era exatamente o mesmo. O que mudou foi a maneira de compreendê-lo. Aquilo que antes parecia rejeição revelou uma necessidade de crescimento. O que parecia fracasso mostrou ter sido uma mudança de direção. A experiência permaneceu intacta. A interpretação foi transformada. Talvez a solitude também esteja esperando por esse segundo olhar. Não para negar tudo aquilo que você sentiu, mas para permitir que a experiência seja observada sem a obrigação de confirmar uma identidade. Quando essa pressão desaparece, algo curioso acontece. Você deixa de procurar uma definição sobre si mesmo e começa pela primeira vez a escutar a experiência antes de interpretá-la. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o caminho da investigação. Em vez de perguntar, o que isso prova sobre mim? Surge uma questão muito mais aberta. O que essa experiência está tentando mostrar? As duas perguntas parecem próximas. Na prática, conduzem a lugares completamente diferentes. Uma procura um rótulo. A outra procura compreender um processo. Talvez seja justamente por isso que tantas tentativas de autoconhecimento terminem cedo demais. Não por falta de sinceridade, mas porque confundimos uma explicação convincente com uma compreensão profunda. Quando acreditamos já conhecer a resposta, deixamos de perceber os sinais que continuam surgindo. A curiosidade desaparece. A investigação se encerra. A experiência permanece falando, mas já não estamos realmente ouvindo. Existe um momento, porém, em que essa certeza começa a se desfazer. Não de maneira brusca. Ela perde força aos poucos, quase da mesma forma como foi construída. Pela primeira vez, torna-se possível admitir que a solitude talvez nunca tenha existido para dizer quem você é. Talvez ela esteja apontando para algo muito mais profundo do que uma característica de personalidade. É justamente nessa abertura que uma antiga percepção de Carl Jung deixa de parecer uma teoria distante e começa a oferecer uma nova linguagem para compreender uma experiência que, até agora, você vinha tentando explicar apenas pela superfície. Talvez seja por isso que Jung raramente começava uma investigação perguntando quem a pessoa era. Antes de qualquer definição, havia outra preocupação: compreender como a psique procurava manter seu equilíbrio enquanto atravessava as experiências da vida. Aquilo que aparecia na superfície quase nunca era tratado como uma explicação suficiente. Era visto como um sinal de que algo mais profundo estava tentando se expressar. Essa perspectiva muda discretamente o lugar onde colocamos nossa atenção. Em vez de observar apenas a solitude, começamos a observar a relação que estabelecemos com ela. Há momentos em que o silêncio parece restaurar nossas forças. Em outros, ele apenas suspende um desconforto que continua existindo.
O comportamento pode ser o mesmo. A experiência interior já não parece tão parecida. Foi justamente essa diferença que Jung procurou preservar ao longo de seu trabalho. Para ele, um comportamento não podia ser compreendido isoladamente, como se carregasse um significado fixo. A psique não falava por meio de códigos prontos. Ela se manifestava através de símbolos, compensações e movimentos que só ganhavam sentido quando observados dentro da história singular de cada pessoa. Perceba como isso altera a pergunta inicial. Durante todo esse tempo, talvez você tenha olhado para a solitude esperando que ela revelasse sua identidade. Agora, pela primeira vez, surge a possibilidade de que ela esteja revelando outra coisa. Não quem você é, mas como sua vida interior encontrou uma maneira de responder às circunstâncias que atravessou. Essa diferença parece sutil. Na prática, transforma completamente a leitura da própria experiência. Quando a solitude deixa de ser interpretada como uma essência pessoal, ela também deixa de aprisionar sua identidade. Você já não precisa concluir que nasceu para viver distante dos outros apenas porque, neste momento da sua vida, o silêncio ocupa um lugar importante. Jung compreendia a psique como um organismo vivo, sempre buscando compensar excessos, restaurar equilíbrios e criar condições para que a personalidade continuasse seu processo de desenvolvimento. Dentro dessa perspectiva, muitos comportamentos deixam de ser vistos como definições permanentes e passam a ser entendidos como respostas a uma dinâmica muito mais ampla do que conseguimos perceber à primeira vista. Talvez seja justamente isso que torna tão perigoso transformar qualquer experiência em um retrato definitivo de quem somos. Quando fazemos isso, deixamos de acompanhar o movimento da própria vida. Congelamos um processo que continua acontecendo. Passamos a tratar como identidade aquilo que talvez seja apenas a forma encontrada pela psique para lidar com uma determinada etapa da existência. Se essa possibilidade fizer sentido, a solitude deixa de ser uma sentença sobre sua personalidade. Ela passa a ser um convite, não para descobrir um rótulo escondido, mas para investigar qual necessidade, transformação ou reorganização interior ela pode estar expressando neste momento. A pergunta muda de lugar. E quando a pergunta muda, a experiência inteira começa a adquirir um significado que antes parecia impossível enxergar. Quando essa mudança de perspectiva acontece, algo curioso também muda na forma como você revisita o próprio passado. Situações que antes pareciam confirmar uma única conclusão começam a revelar significados que estavam escondidos. Não porque as lembranças tenham mudado, mas porque você deixou de exigir que todas elas respondessem à mesma pergunta. Talvez você se recorde de períodos em que buscava companhia com entusiasmo, outros em que precisava desesperadamente de silêncio. Também podem ter existido fases em que alternava entre as duas coisas, sem sequer notar. Se cada uma dessas etapas revela uma identidade diferente, qual delas seria a verdadeira? A pergunta começa a perder força justamente porque já não consegue explicar toda a experiência. É nesse ponto que muitas pessoas percebem algo importante. Durante anos, tentaram encontrar uma definição estável para si mesmas, enquanto a própria vida continuava mudando. A cada transformação surgia a necessidade de ajustar o rótulo, como se fosse preciso acompanhar cada nova fase com uma nova explicação sobre quem eram. Talvez o problema nunca tenha sido a mudança. Talvez tenha sido a necessidade de transformá-la em identidade. Jung enxergava a personalidade de uma maneira muito diferente. Para ele, tornar-se quem se é não significava descobrir uma essência escondida e imutável. Significava entrar em diálogo com os próprios movimentos interiores, reconhecendo que a psique continua se reorganizando ao longo da vida. O autoconhecimento não acontecia quando a busca terminava, mas quando ela deixava de ser substituída por respostas apressadas. Essa ideia muda completamente o papel da solitude. Ela deixa de funcionar como um espelho que revela sua verdadeira imagem. Passa a se parecer muito mais com uma janela. Em vez de mostrar quem você é, permite observar o que está acontecendo dentro de você. A diferença parece pequena, mas transforma profundamente a experiência. Um espelho convida à definição. Uma janela convida à observação.
Talvez seja por isso que duas pessoas possam amar a solitude e, ainda assim, viver processos completamente distintos. Uma encontra nela espaço para integrar partes de si que antes eram ignoradas. Outra apenas descansa de um mundo que, por algum motivo, se tornou excessivamente exigente. O comportamento permanece parecido. O significado nasce da história de cada um, não do gesto em si. Quando essa compreensão amadurece, desaparece a necessidade de decidir se gostar de ficar sozinho é uma qualidade, um problema ou uma característica definitiva. Essas categorias deixam de ser suficientes. A pergunta já não gira em torno do comportamento, mas daquilo que ele está tentando expressar. E talvez seja essa a mudança mais importante de toda a jornada. Você começou tentando descobrir se a solitude revelava sua verdadeira identidade. Agora, talvez perceba que ela nunca precisou carregar esse peso. Ela pode ser apenas uma linguagem da psique, uma forma silenciosa de comunicar que algo em sua vida interior está buscando reorganização, equilíbrio ou transformação. Quando essa possibilidade é aceita, a solitude deixa de limitar quem você é e passa a ampliar a maneira como você pode compreender a si mesmo. Quando essa compreensão começa a se tornar parte da sua forma de olhar para si mesmo, uma mudança silenciosa acontece. Você deixa de observar a própria vida como quem procura provas para confirmar uma conclusão. Em vez disso, passa a perceber que cada experiência pode ser escutada antes de ser interpretada. Essa diferença parece discreta, mas altera profundamente a relação que você estabelece consigo mesmo. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que o autoconhecimento consistia em encontrar definições cada vez mais precisas, descobrir qual era sua verdadeira personalidade, identificar características permanentes, nomear aquilo que supostamente nunca mudaria. Essa busca parece natural, porque oferece segurança. Definições reduzem a incerteza. A sensação de finalmente saber quem somos produz um conforto difícil de abandonar. Entretanto, a vida raramente permanece imóvel o suficiente para caber dentro de uma definição. Novas experiências surgem. Relações nos transformam. Perdas modificam prioridades. Conquistas reorganizam desejos. Aquilo que fazia sentido há alguns anos talvez já não explique quem você é hoje. Ainda assim, insistimos em preservar antigas conclusões como se abandonar um rótulo significasse perder a própria identidade. Talvez seja justamente o contrário. Quando deixamos de proteger uma definição fixa, criamos espaço para perceber movimentos que antes passavam despercebidos. A solitude continua existindo. O silêncio continua tendo valor. A diferença é que eles deixam de funcionar como evidências de uma identidade definitiva. Tornam-se experiências vivas, capazes de adquirir novos significados conforme a própria vida continua acontecendo. Essa maneira de olhar também muda nossa relação com os outros. Em vez de concluir rapidamente que alguém é fechado, reservado ou naturalmente solitário, começamos a reconhecer que nenhum comportamento conta uma história completa. Cada pessoa carrega processos invisíveis que dificilmente aparecem na superfície. O gesto pode ser semelhante. O sentido quase nunca é. Talvez seja por isso que compreender a si mesmo exija menos pressa e mais curiosidade. A curiosidade não procura respostas rápidas. Ela permanece tempo suficiente diante de uma experiência para permitir que novos significados apareçam. Enquanto a necessidade de definir encerra a investigação, a curiosidade mantém a escuta aberta. É nesse espaço que muitas transformações começam sem fazer qualquer alarde. Quando essa postura se fortalece, até a pergunta inicial perde parte do seu poder. Não porque tenha sido respondida de forma definitiva, mas porque deixa de ser a pergunta mais importante. Em vez de tentar descobrir se gostar da solitude revela sua verdadeira identidade, você começa a perceber que talvez nenhuma experiência isolada seja capaz de resumir a complexidade de uma vida inteira. Essa talvez seja uma das mudanças mais libertadoras que podemos viver. Não precisar mais transformar cada comportamento em um retrato permanente de quem somos. Aceitar que a vida interior fala através de experiências, movimentos e necessidades que continuam se transformando. A identidade deixa de ser uma resposta pronta
e passa a ser um processo vivo, que se revela menos nas certezas que acumulamos e mais na disposição de continuar olhando para nós mesmos com honestidade. Talvez você tenha percebido que, ao longo desta conversa, a solitude nunca foi tratada como um problema a ser resolvido, nem como uma qualidade a ser admirada. Ela permaneceu exatamente onde sempre esteve, como uma experiência humana. O que mudou não foi a solitude em si. O que começou a mudar foi o lugar de onde você passou a observá-la. Volte por um instante à pergunta que abriu esta jornada. Se você gosta cada vez mais de ficar sozinho, isso significa que finalmente descobriu quem realmente é? No início, essa parecia uma pergunta inevitável. Depois de percorrer esse caminho, talvez ela já não carregue a mesma força. Não porque tenha recebido uma resposta definitiva, mas porque revelou um limite que antes permanecia invisível. Talvez o maior equívoco nunca tenha sido gostar da solitude. Talvez o verdadeiro equívoco tenha sido pedir que ela respondesse a uma pergunta que nunca lhe pertenceu. Nenhuma experiência isolada consegue resumir a complexidade de uma vida. Nenhum comportamento, por mais frequente que seja, consegue conter sozinho tudo aquilo que uma pessoa é, sente, transforma ou ainda pode se tornar. Carl Jung dizia que o encontro mais importante da vida acontece quando nos aproximamos de nós mesmos, sem a necessidade de vestir uma máscara. Esse encontro não acontece porque encontramos um rótulo perfeito. Acontece quando deixamos de reduzir a riqueza da nossa experiência a definições rápidas e permitimos que a própria psique revele seu significado no tempo certo. Talvez, a partir de hoje, sua solitude continue exatamente a mesma. Você ainda poderá desejar o silêncio, recusar alguns convites ou sentir que certos momentos sozinho são profundamente necessários. A diferença é que agora, esses momentos talvez deixem de funcionar como um veredito sobre sua identidade. Eles podem se transformar em um convite silencioso para continuar observando, com mais gentileza e menos pressa, aquilo que acontece dentro de você. No fim, o autoconhecimento talvez não seja a arte de encontrar respostas definitivas. Talvez seja a coragem de permanecer tempo suficiente diante das perguntas certas. Algumas delas não existem para produzir certezas. Existem para ampliar a forma como enxergamos a nós mesmos. E quando isso acontece, até a dúvida deixa de ser um peso. Se esta reflexão encontrou algo que você ainda não conseguia colocar em palavras, escreva nos comentários apenas uma palavra ou uma frase que tenha permanecido com você. Pode ser, a pergunta mudou, ainda estou descobrindo. Ou qualquer expressão que represente o que você sentiu durante esta jornada. Às vezes, uma única frase é suficiente para revelar que outra pessoa também viveu essa mesma experiência. Se este tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal. A cada novo encontro, continuaremos explorando as perguntas que raramente recebem espaço no cotidiano, sempre com o mesmo propósito: compreender a experiência humana com mais profundidade, sem respostas fáceis e sem reduzir quem somos a definições apressadas. Até o próximo encontro. Talvez você ainda não tenha encontrado todas as respostas. Talvez descubra que isso nunca foi o mais importante.